todos! Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre sociedades coloniais na América Portuguesa. Para a gente contextualizar, então, nas aulas anteriores a gente falou um pouco sobre o conceito de colonização, que é a ideia de você ocupar e impor um domínio político, econômico e cultural sobre um espaço. Mas que apesar desse conceito, a gente tem diferentes formas de se colonizar que variam de acordo com o tempo e o espaço. Então, o modo como o Brasil foi colonizado no século XVI é bem diferente do modo como a África foi colonizada no século XIX e XX. Dentro do próprio tempo, no século XVI, por exemplo, a gente tem diferentes formas de colonização. Então, a América ela foi colonizada por 3 diferentes países, então Inglaterra, Espanha e Portugal, e cada um desses países impôs uma colonização específica sobre a região em que atuou. O foco da aula de hoje é a gente falar mais profundamente sobre a colonização portuguesa, que é o contexto brasileiro. Por que a gente vai falar sobre sociedades coloniais, no plural, se a gente vai falar só sobre o Brasil? Então, a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, é um país enorme, e hoje é possível a gente perceber que as sociedades que existem dentro desse território, elas são múltiplas, diversificadas, variadas. Então, a sociedade que se constitui, por exemplo, no Nordeste ou no Norte, ela tem características específicas e diferentes da sociedade que vai se constituir no Sul ou no Sudeste. A gente tem diferenças em relação ao espaço urbano, ao espaço rural, e isso marca mesmo, é uma característica da nossa sociedade, é uma característica do nosso país, a gente pensar nessa pluralidade. E desde a sua constituição isso não era diferente. Então a gente está falando de um território muito vasto, com características geográficas, climáticas, de ocupação diferentes, e por isso a gente tem sociedades diferentes. Para a gente entender um pouco isso, a gente vai focar em 2 tipos diferentes de sociedades que se estruturaram nesse período de colonização. A sociedade que se estruturou no Nordeste, que é a sociedade ligada muito ao engenho e à produção açucareira, que eu representei aqui como essa imagem do lado direito, e a sociedade mineradora, que é uma sociedade que vai se estruturar na região de Minas Gerais, e a gente vai estudar um pouquinho sobre a sociedade tanto em São Paulo quanto em Minas, para a gente perceber as diferenças entre a sociedade do Nordeste e a sociedade na região do Sudeste. A aula de hoje ela é específica sobre sociedade colonial ligada à produção açucareira, que se estruturou e se desenvolveu na região Nordeste. Para a gente contextualizar um pouco sobre como se estruturou essa sociedade, a gente precisa falar também sobre contexto de ocupação, sobre desenvolvimento político, sobre atividade econômica, porque essa organização social ela está diretamente condicionada, diretamente atrelada a esses aspectos da vida mesmo dos colonos aqui no Brasil, né? Mais especificamente no Nordeste. O conteúdo que eu vou falar tem partes no capítulo 3 do livro de vocês, então se vocês quiserem sempre acompanhar, é bem interessante. Então, para a gente começar a falar sobre ocupação e sobre sociedades na América Portuguesa, a gente precisa lembrar que a colonização ela só começou então em 1530. Apesar dos portugueses terem chegado ao Brasil em 1500, esses anos iniciais não foram um período de colonização, é um período de contato inicial. Você não tem uma ocupação e uma imposição de um modelo político e econômico. Você tem uma relação de colonos indígenas aí que se estabelece tanto por meio de trocas, através do escambo, ou através de conflitos, né? Então a violência ela impera desde o começo desse encontro aí entre povos diferentes. A partir de 1530, a coroa portuguesa ela decide implantar um sistema de colonização, que é um sistema muito parecido com o que ela implantou na África. Lembrando que Portugal também implantou sistemas coloniais em outras partes do mundo, por exemplo, até na China. E o sistema colonial na China não era o mesmo sistema colonial implementado no Brasil. O sistema de ocupação e de colonização que vai ser implantado aqui é muito similar ao que aconteceu na África. E inicialmente a gente tem algumas feitorias, mas a ocupação mesmo se dá a partir das capitanias hereditárias. Para não utilizar outra imagem,
eu quero que a gente trabalhe com uma imagem que vocês têm no livro didático de vocês. Então, eu vou pegar aqui para vocês verem como era a divisão de capitanias hereditárias. O que são capitanias hereditárias, então, para a gente começar a falar? São grandes pedaços de terra no qual o território brasileiro foi dividido. Então, aqui tem uma imagem na página 55. Peguem o livro de vocês para vocês irem acompanhando comigo, tá? Que é essa imagem aqui das capitanias hereditárias, tá? Então, lembrando que o território brasileiro, na época, ele não é o tamanho que a gente tem hoje, tá? Então, ele é basicamente um território litorâneo, né? Então, tem aí uma imagem para vocês verem. E esse território, ele foi dividido em várias faixas de terra, algumas horizontais, algumas verticais, né? E esses pedaços, essas grandes faixas de terra foram chamadas de capitanias hereditárias. O que significa uma capitania hereditária? É um pedaço de terra que ele é doado pelo rei de Portugal para uma outra pessoa. E essa pessoa ela tem um poder sobre aquele território e passa aquela capitania, aquele pedaço de terra para os seus descendentes, né? Por isso que é hereditária. E como funciona isso? Como funciona esse acordo entre o rei e outras pessoas? Primeiro, quem são essas outras pessoas? Né? Do nada ele escolhe aleatoriamente? Não. As pessoas escolhidas para receberem capitanias hereditárias, elas eram ou pessoas que já tinham prestado serviços para a coroa portuguesa na África, ou pessoas de famílias influentes e ricas. Então, essas pessoas recebiam uma proposta do rei por essa posse da terra, e o que eles tinham que fazer em troca, né? Eles tinham que ocupar o território, eles tinham que desenvolver alguma atividade econômica ali na região, tinham que controlar as possíveis revoltas indígenas, garantir uma proteção militar. Lembrando que a gente já viu que a gente teve várias invasões nos primeiros anos de colonização, invasões francesas, invasões holandesas. Então, aquele que recebia a capitania hereditária, ele tinha a função de construir fortes e proteger aquela região. E, além disso, ele tinha que impor o catolicismo. A gente viu que a colonização ela não está separada dessa imposição religiosa que se fez aqui. Tá? Então, quando um donatário ele recebia essa terra, essa capitania hereditária, ele tinha essas funções, né? Principalmente proteção militar e estabelecimento da fé católica, e em troca ele recebia aquela terra e o direito de explorar aquela terra. Então, ele podia criar engenhos, ele podia explorar o pau-brasil, ele podia impor impostos para as pessoas que moravam aqui. Então, ele, de certa forma, podia lucrar com aquela obtenção daquela terra de uma forma mais livre, né? E, em troca, ele tinha que garantir que aquela terra seria colonizada de fato, tá? Então, a gente teve aí 15 capitanias hereditárias. Essas capitanias elas foram distribuídas entre pessoas de interesse da coroa portuguesa, só que essas capitanias hereditárias não foram para frente. Por que elas não foram para frente? A maioria das pessoas que ganharam capitanias hereditárias nem apareceram no Brasil. Então as terras ficaram como elas estavam antes, né? Com ocupação indígena, com ocupação de pessoas livres, sem uma administração por um donatário. As poucas capitanias que deram certo, que foram para frente, foram pessoas que vieram, implantaram a produção açucareira, estabeleceram um certo domínio na terra. Então, foram poucas. Diante desse fracasso da maioria das capitanias, que ficou abandonadas no sentido de que não teve o sistema como a coroa portuguesa queria. Diante disso, o governo de Portugal decidiu implantar uma outra forma de administração para tentar ocupar e colonizar esse território, que é o governo geral. O que é esse governo? A coroa portuguesa escolhia determinadas pessoas que vinham para o Brasil, e essas pessoas elas exerciam o cargo de governantes gerais e teriam que, de fato, garantir que a colonização iria acontecer, administrar o território e prestar contas, por assim dizer, à coroa portuguesa. Não que as capitanias hereditárias deixaram de existir, não, elas continuaram existindo, mas além delas, a gente tinha um governante. A gente tinha um governo geral que tentava administrar ali, implantando órgãos de justiça, determinando impostos, verificando se as capitanias estavam sendo ocupadas ou não, como estava a produção de açúcar ou a extração de pau-brasil. Então, era uma forma de controlar isso. Só que esse governo geral, assim como as capitanias hereditárias, elas criaram uma rede de poder baseado no favor, no parentesco e interesses privados. O que significa isso? A coroa portuguesa escolhia pessoas que estavam mais ligadas ao poder econômico, então eram pessoas que tinham ou prestado algum serviço para a coroa ou de famílias muito ricas,
para serem do cargo de governo geral. E essas pessoas, quando vinham para cá, elas acabavam atuando muito mais para favorecer seus interesses privados ou favorecer interesses daqueles donatários do que de fato em pensar em alguma coisa mais neutra, mais ligada aos interesses públicos ou interesse da população que estava vindo para cá. Tá? Os primeiros governos gerais, eles trouxeram pessoas junto. Então, o Tomé de Souza, por exemplo, ele veio com uma comitiva com navios cheios de gente para poder ocupar o território, né? Para poder de fato desenvolver. E é a partir do governo geral que a gente tem a construção das primeiras cidades. Na época se chamavam vilas porque eram bem pequenas. Cada vila tinha câmaras municipais. Então, muito próximo com o que a gente tem hoje, uma câmara municipal tem vereadores e outros funcionários que administram o poder local. Então, para a gente pensar, cada vila ela vai ter uma câmara municipal, vão ter pessoas que vão ali decidir sobre as leis, sobre os impostos, sobre tipos de punição relacionadas a crimes, são responsáveis por fazer obras públicas e cuidar dessas obras, né? Cuidar do asfalto, da rede de saneamento e etc. E acima delas tinha um governo geral. Tá? Essas câmaras municipais, durante muito tempo, elas foram autônomas. Então, as vilas, elas acabavam se auto-administrando e dando pouca satisfação ao governo geral ou à coroa portuguesa. Isso só vai começar a ser abalado quando a coroa portuguesa perceber que muitas dessas câmaras municipais, muitos dessa elite local, está se desenvolvendo sem nenhuma satisfação à coroa portuguesa. Né? Que é o caso, por exemplo, de Ouro Preto, em que as elites locais vão começar a se mobilizar para querer mais autonomia, né, que era uma autonomia que na prática eles já tinham. Coloquei uma imagem aqui para vocês verem esteticamente como era uma Câmara Municipal. Essa é a de Salvador hoje, toda estruturada, mas a Câmara Municipal em geral é um prédio bem imponente que ficava no centro da vila e mostrava ali o poder daquela elite, que eram portugueses que tinham vindo para ocupar o território nacional. Então, politicamente, a gente tem então um Brasil dividido em capitanias hereditárias. Temos um governo geral que vai tentar organizar essas capitanias, né? Então, ao longo da história colonial, a gente tem vários governantes gerais, né? À medida que um vai morrendo, o outro vai sendo nomeado e assim vai. E temos um poder forte local, com as câmaras municipais, com portugueses que vão vir para desenvolver o território. Mas da onde vem esse poder colonial? Da onde está vindo isso? Né? Da onde vem essa riqueza? Ela vem de uma economia colonial inicialmente fundada na produção açucareira. Então, no século XVI, quando a gente tem a colonização de fato se instaurando, a gente vai ter aí a construção de vários engenhos de açúcar, e o açúcar ele vai ser um grande produto de desenvolvimento nacional e de exportação. Então, durante muito tempo, a produção açucareira foi a base da nossa economia, pensando em grande produto, assim, né? E por que açúcar? Por que não outra coisa? A açúcar, ela tinha um alto valor comercial, então ela era muito bem vendida na Europa, era muito cara, dava muito lucro para os comerciantes. E os portugueses já sabiam disso, porque eles já plantavam açúcar em ilhas da África. Então, eles sabiam que dava lucro e que dava certo. Então, eles tinham uma experiência prévia para saber, por exemplo, que plantar açúcar no Brasil ia dar certo. Né? O terreno daqui, o clima daqui era muito fértil, principalmente pensando em Nordeste, que tinha as condições propícias para se plantar. Então, a experiência prévia ajudou eles nesse sentido. E além disso, a produção açucareira, a escolha dela foi relacionada também ao contato com uma mão de obra especializada anterior. Então, como os portugueses já plantavam açúcar na África, já trabalhavam com a mão de obra africana e sabiam que essas pessoas, elas eram super especializadas, elas entendiam muito bem do que estavam fazendo. Então, era muito fácil implantar uma produção açucareira aqui. Você tem um terreno propício, você tem clima propício, você sabe que vai dar lucro e você consegue trazer uma mão de obra super especializada para fazer com que a coisa dê certo. Então, diante dessa análise, a coroa portuguesa ela decide que a produção açucareira é aquilo que vai ser, de fato, o carro-chefe da economia colonial e é o que começa a ser implantado dentro do Brasil. Mas, para falar de economia colonial, a gente precisa rever dois conceitos que durante muito tempo foram utilizados para trabalhar com essa economia açucareira. O primeiro deles é o conceito de pacto colonial. Vou até dar uma enfatizada aqui.
Então, durante muito tempo, esse termo foi utilizado para caracterizar as relações econômicas entre Brasil e Portugal. O que significa pacto colonial? Era a ideia de que o Brasil só podia comercializar com Portugal e estava preso dentro dessa relação. Então, tudo que o Brasil queria vender, seja o açúcar, seja outros produtos, ou comprar, por exemplo, o Brasil necessitava de produtos industrializados, que ele só poderia comprar ou vender para Portugal, e que Portugal faria, então, o intermédio entre o Brasil e outros lugares do mundo dentro dessas relações comerciais. Essa concepção, ela, de certa forma, legitimava a ideia de que o Brasil era 100% dependente, de que as elites locais, elas estavam sempre muito dependentes da coroa portuguesa e colocava o Brasil sempre numa situação de dependência mesmo com relação a Portugal. Várias pesquisas atuais, elas já mostram que não é exatamente isso que acontecia. É claro que a coroa portuguesa, ela colocava uma série de barreiras para que o Brasil comercializasse com outros espaços. Comprar produtos industrializados de outros países era super difícil, mas isso não significa que era impossível. O Brasil ele realizava o comércio direto com outras regiões, por exemplo, com a América do Sul, a região do Rio da Prata. Era muito comercializado charque, que é a carne, couro, outras produções locais eram comercializadas. O comércio de escravos era realizado diretamente entre comerciantes brasileiros ou que estavam, brasileiros entre aspas, portugueses, mas que moravam no Brasil, e outros comerciantes na África. Esse comércio era direto, dificilmente passava por alguma autoridade portuguesa. E por que isso é importante a gente rever esse conceito de pacto colonial e lembrar que ele não existe, que não é bem assim? É que há acúmulo de riqueza dentro do território brasileiro. As elites locais, as pessoas, os portugueses que vieram morar no Brasil, que eram comerciantes, que decidiram fazer engenhos aqui, eles lucravam e eles acumulavam riqueza dentro do território do Brasil. Eles não ficavam o tempo inteiro mandando riqueza para Portugal, porque senão nem teria como desenvolver o território nacional. E eles não estavam o comércio não estava sempre preso a Portugal. Havia a possibilidade de um comércio do Brasil com outras regiões de forma direta, tá? Outro conceito que a gente precisa ser pensado é o conceito de plantation. Plantation são grandes produções. Então, dizia-se que a produção açucareira era feita sempre nesse modelo. O que significa? Que os engenhos eles eram enormes, cheios de muitos e muitos escravos e que essa plantação era baseada na monocultura, ou seja, só se plantava cana. Então, o engenho era aquele que ia ter uma fazenda enorme com um monte de escravos só plantando cana. Esse modelo ele não é válido para todas as fazendas de açúcar. Então, a gente tem engenhos pequenos, por exemplo, com 10 escravos, e engenhos gigantescos, com 150 escravos. Então, isso variava muito dentro do território nordestino. E é muito difícil a gente pensar em monocultura dentro desse contexto. Então, é muito difícil a gente pensar que uma fazenda só planta cana e vive de ar. Não tem como, né? Era necessário, as pessoas que viviam nos engenhos e plantavam açúcar e se centravam naquela atividade, precisavam comer de alguma forma, né? Precisavam comer, precisavam se vestir. Então, havia dentro do território brasileiro uma diversificação agrícola. Muitos engenhos produziam também feijão, arroz. Muitos exploravam drogas do sertão, que é castanha do Pará, tabaco, coisas nativas. Então, havia uma diversificação agrícola, havia criação de gado. O gado foi introduzido aqui também no século XVI. O gado era utilizado tanto no moinho, né, no engenho, quanto também para abastecer em leite e abastecer com outras demandas. Então, havia sim também uma criação de gado e havia mercado interno. Então, as regiões comercializavam entre si. Não necessariamente o Brasil só exportava açúcar e tinha que comprar todos os outros gêneros alimentícios do mundo. Não, aqui era produzido e havia um comércio entre si. Então, outro conceito que a gente precisa repensar aí é esse de plantation. Havia-se monocultura, mas é importante dizer que os engenhos variavam, eram diversos, tinha produção de alimentos, óbvio, e havia um mercado interno que, inclusive, dava lucro para os comerciantes que aqui moravam.
partir disso, então, a gente vai pensar sobre como era essa sociedade colonial açucareira. Então, eu trouxe algumas imagens de dois pintores, o Rugendas e o Debré. Foram dois pintores que vieram para o Brasil no século XIX, numa missão artística que foi feita no país, depois que a família real veio para cá. E eles pintaram algumas situações que valem para períodos anteriores também, vale para a gente pensar em momentos anteriores. Então, esses pintores vão trazer alguns elementos para a gente ver aí. Então, o primeiro deles eu trouxe esse, que é uma imagem de um engenho de açúcar feito pelo Rugendas, já no século XIX, mas que traz alguns elementos da sociedade nordestina, sociedade colonial açucareira, né? Então, o primeiro aspecto aí para a gente ver é o que a gente vai chamar dos senhores de engenho. Então, homens e mulheres brancos, alguns vindo direto de Portugal, na medida que eles vão tendo filhos e vão se consolidando aqui, a gente tem descendentes, né, que nascem em território nacional, que são pessoas que vão ter a propriedade da terra. Como que elas vão ter essa propriedade da terra? Elas poderiam tanto ter recebido uma capitania hereditária, como elas poderiam ter recebido uma outra coisa chamada sesmaria. Então, o que é isso? Quando alguém ganhava uma capitania hereditária, que é aquele pedação de terra grandão, que é quase o tamanho de um estado, o dono daquela capitania ele podia dividir aquele terreno em várias fazendas pequenas e distribuir aquele território, e distribuir aquelas terras. O nome que a gente dá para essas fazendas menores são sesmarias. Então, alguém poderia receber uma sesmaria, que é uma grande fazenda, vir para cá, para o Brasil, e falar, não, então tá bom, então vamos ocupar essa sesmaria que eu ganhei, essa fazenda, e vou tentar fazer ela produtiva. Então, normalmente, esses senhores de engenho eram donos de grandes fazendas de terra, tá? E controlavam aquele território. Além desses senhores de engenho, né, que vão organizar aí a produção da fazenda, que vão lucrar com a comercialização desse açúcar, a gente vai ter a base da economia colonial, são os escravos. Então, inicialmente a gente teve escravidão indígena, mas aos poucos essa escravidão foi substituída pela africana por alguns motivos. Primeiro, pela resistência indígena. Então, os indígenas não se adaptavam a essa forma de produção, esse modo de produção capitalista, né? Não se adaptavam a isso, muitos fugiam, morriam, havia muitos conflitos. Então, houve a opção de se trazer esses escravos africanos, e dentre outras coisas, porque alguns deles já sabiam lidar com a cana, e, além disso, o tráfico de escravos era muito lucrativo, dava muito lucro. Comprar pessoas da África e revender aqui no Brasil. Então, dentro dessa dinâmica de enriquecimento, dessa dinâmica colonial, dava muito lucro o uso de africanos aqui, né? Sem contar que era uma mão de obra especializada, capacitada para trabalhar com cana-de-açúcar. E depois também com mineração. Então, a gente tem essa base social, né? Desses que vão sustentar aí essa produção. É claro que a gente tem tanto trabalhadores que estão diretamente ligados à produção da cana, quanto a gente vai ter também trabalhadores que estão trabalhando dentro das casas, né? Seja cuidando dos serviços de casa, dos filhos, mas que constitui aí a sustentação dessa economia, né? Além dos senhores de engenho e dos escravos, a gente vai ter o que a gente chama de trabalhadores assalariados. Esses trabalhadores assalariados, eles poderiam trabalhar dentro da fazenda, então, normalmente, eram mestiços ou homens brancos de menor posse. Então, vamos supor que um português veio para o Brasil, junto de uma comitiva e etc., só que ele não é de uma família rica em Portugal, ele não tem esses contatos em Portugal, não é uma família da elite, então ele não recebeu uma sesmaria, ele ficou sem terra. Ele poderia, então, prestar serviços por um dono de fazenda. Era um homem livre que trabalhava, inclusive, junto com os escravos. Né? Ele poderia ser um feitor ou algum outro cargo considerado superior, mas que trabalhava ali junto com os escravizados. E, além desses assalariados, a gente tem também os comerciantes. Lembrando que produtos eram vendidos o tempo inteiro, a gente tinha um mercado interno. Então, tinham pessoas que vinham para o Brasil justamente para trabalhar com o comércio, como nessa imagem que o Debré mostra pra gente, que é uma padaria em que um português está aí trabalhando e desenvolvendo o comércio de farinha e outros produtos aí ligados à padaria e, né, mostrando que há um comércio interno que está se desenvolvendo ali
e que há comerciantes lucrando. Lembrando que muitas vezes o senhor de engenho ele não faz outra função. Então, quando ele precisa comprar e vender escravos, quem faz isso é um comerciante. Né? E esses comerciantes do tráfico de escravos ganhavam muito dinheiro. Então, a concentração de riquezas e poder nesses comerciantes é um aspecto importante da gente pensar, porque não era só grandes proprietários de terra que enriqueciam no Brasil. Quem enriquecia no Brasil também eram portugueses voltados ao comércio do tráfico de escravos. E dentro dessa sociedade, então, formada por donos de terra, comerciantes, pessoas escravizadas, trabalhadores assalariados, a família ela tinha um papel muito importante. Então, mais do que às vezes a coroa portuguesa que estava longe, né? Lembrando que o Brasil começou a ser colonizado em 1530 e a família real só veio para o Brasil em 1808. Então, nesse período, a gente não tem família real aqui. A família real está lá em Portugal. Então, a base do poder estava ligada à família. Era a família que tomava as principais decisões sobre os territórios. Era a família que distribuía poder. Então, a família é muito importante. E essa família é uma família pensando em sociedade açucareira, tá? Em São Paulo e Minas, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. A maior parte das famílias, ela era patriarcal. Isso significa que a gente tem, como nessa imagem do Debré, um homem branco, nesse caso é um funcionário público, na frente, liderando a família. Ao longo do tempo, até o próprio Debré vai mencionar que isso aqui se altera e que ao invés de ir na frente sozinho, o homem começa a ir com a sua mulher, né, junto. Então, você tem um homem branco, depois os seus filhos, depois a sua mulher. Aí você já tem uma escrava de casa carregando a bolsa da senhora e todos os outros escravos atrás. Tá? Então, a família patriarcal, no sentido de que o homem ele exerce uma influência muito grande, de poder muito grande e de autoridade sobre todos os outros membros dessa família, seus filhos, a mulher e os escravos, que são considerados não como familiares, mas posse da família. E que trabalham para a família, e o patriarca exerce um poder sobre eles, assim como exerce sobre sua mulher e sobre seus filhos. Outra imagem de Debré que permite a gente pensar isso é essa daqui, do jantar, que mostra inclusive a diferença de existência, né, dentro dessa categoria de elite branca, a diferença entre homens e mulheres. Né? Então, a posse de garfo e faca, aqui o homem comendo, né? E muitas vezes a mulher não tem a posse desses dois instrumentos. Né? Nesse caso aqui tem a faca e o garfo, mas nem sempre ela tem. Né? Então a gente tem uma diferença entre eles aí, sendo que o homem acabava exercendo sobre essa mulher, que muitas vezes vinha de Portugal. Outras vezes a gente tem aí uma miscigenação. Então, mulheres que vão surgir de estupros ou de relações entre brancos indígenas ou brancos e africanos. E essa mulher que vai se casar com esse senhor que tem um poder maior sobre a família. Né? Então, a família branca central e sempre com o apoio de escravos africanos. Né? As imagens do Debré mostram bem essa desigualdade dentro dessa sociedade colonial. Apesar disso, né, estou falando sobre sociedade patriarcal, nem todas as famílias elas tinham esse modelinho, né, fixado. Né? A gente tem vários engenhos, várias grandes propriedades que eram lideradas por mulheres. Né? Tem um grande exemplo, que é a Adriana de Holanda, que liderou uma grande família, uma grande propriedade de engenho de açúcar, de produção de açúcar, lá em Pernambuco. E a gente tem outras mulheres de proeminência aí dentro da sociedade colonial. Apesar disso, a base dessa sociedade é uma base patriarcal, em que um homem tem a preeminência e que para a mulher, né, se destacar aí eram alguns casos, principalmente mulheres viúvas ou mulheres solteiras. Dificilmente uma mulher ela ganhava tanta proeminência estando casada dentro desse tipo de organização social. Aí, para vocês acompanharem, eu não coloquei lá, mas eu coloquei as fontes de todas as imagens que eu utilizei, tá? Que vocês quiserem depois dar uma retomada. Mas a ideia é essa, né? Então, dentro da sociedade colonial, a gente tem várias sociedades. E a sociedade ligada à produção de açúcar
ela é uma sociedade que ela é hierarquizada. Então, a gente tem homens brancos com a liderança, seja a liderança política nas câmeras municipais ou uma liderança cotidiana dentro das casas. Você tem aí trabalhadores assalariados, então homens brancos ou mestiços pobres. Alguns indígenas, inclusive, que vão deixar de ser escravizados, passam a trabalhar como assalariados, se inserindo dentro dessa dinâmica colonial. A gente tem uma base super importante, que são aqueles que são escravizados vindo da África, e um dinheiro sendo acumulado no território nacional a partir do comércio desses indivíduos. Então, comerciantes que vivem em território nacional lucrando muito com o tráfico de escravos. Bom, por isso é hoje. Na próxima aula a gente vai trabalhar sobre outra sociedade colonial, que é a sociedade mineradora, a sociedade que vai se estruturar nos territórios de São Paulo, que a gente tem hoje como São Paulo e Minas Gerais.